Glória a Deus. Todos encontraram? Neemias, capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Amém, irmãos? Vamos repetir somente essa parte B. Então orei ao Deus dos céus. A igreja pode se assentar, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Então orei ao rei, ao Deus dos céus. Orei ao Deus dos céus, porque eu acredito que nós temos orado ao Deus do céu. E nós temos confiado diante dele aquilo que é do mais particular da nossa alma. E assim Neemias, com toda aquela tristeza que ele estava, porque se nós vemos aqui no capítulo 2, nós vemos justamente sobre isso, o apoio que Neemias recebeu do rei Artaxerxes, para voltar ali a Jerusalém, para começar a reconstrução daqueles muros daquela cidade. Porque naquele tempo, Neemias, ele recebeu a visita de seu irmão, Hanani. E ele quis saber notícias do seu povo. Ele quis saber como estava aquele lugar, como estava Jerusalém. Ele queria ter notícias dos seus conhecidos. Então ele vai e pergunta, né? Só que as notícias não foram a que ele esperava. Não foram notícias que ele queria ouvir. Não foi aquilo que o coração dele esperava escutar, porque o que ele escutou foi justamente tudo ao contrário daquilo que ele tinha esperança. Quando nós ficamos muito tempo sem ver algum parente, alguém que a gente gosta, que a gente ama, quando nós nos encontramos, nós temos essa necessidade de começar a perguntar de um, de outro, e nós queremos saber notícias boas, notícias que venham alegrar o nosso coração, venham alegrar a nossa alma. Mas as notícias que chegaram até Neemias não foram notícias que alegraram a vida dele naquele momento. Todos estão vivendo em grande miséria e desprezo. Esta foi a notícia que chegou até ele, porque a cidade estava destruída. Os muros de Jerusalém estavam derribados. Eles estavam derribados e as suas portas queimadas. Já foi falado aqui, porta, muro, significava proteção naquele tempo. Então aquela cidade estava totalmente desprotegida. Ela estava alvo fácil de ataque do adversário, dos inimigos. O povo estava ali em total desespero, em total miséria, em total desprezo, sofrimento. E isso veio como uma flecha ao coração de Neemias. Os muros da cidade estavam totalmente derribados e as suas portas queimadas. A cidade estava desprotegida. Assim somos nós temos que estar diante da presença do Senhor, para que nós estejamos debaixo da proteção dEle, envolvidos sobre a proteção dEle. A partir do momento que nós se afastamos da presença do Senhor, que nós deixamos o Senhor um pouquinho de lado, nós saímos da presença dEle e nós começamos a ser alvo fácil para que o inimigo venha tocar, para que o inimigo venha agir, venha destruir, venha mexer e venha fazer a maior destruição na nossa vida. E agora, eles eram ataques fáceis para o inimigo. E grande eram as humilhações terríveis que eles passavam.
Então Neemias, ele chorou e lamentou por vários dias. A palavra nos fala que ele chorou e lamentou por vários dias. A palavra lamento, na literatura, ela é baseada quando, na senzala, os seus senhores entravam e tiravam os filhos das escravas, tiravam as crianças dos braços das mães, das escravas, e levaram para ser vendidas, escravizadas por outros senhores. Aquelas mães, elas choravam tanto, elas gemiam tanto, o sofrimento era tanto, a dor era tanto pela perca, que elas simplesmente lamentavam. O que é o lamento? É um suspiro, é um gemido, é quando você chora, 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 chora e você já não tem mais força, você passa a gemer. É assim que Neemias ficou, tamanho foi a tristeza abatida na alma dele por esta notícia. A angústia bateu a sua alma de uma forma tão grande que ele só se lamentou. Quantos já ficaram assim? Quantos já passaram por tantas desilusões, por tantos sofrimentos, por percas, por desprezo, onde nós muitas vezes choramos até chegar a um ponto onde nós não temos mais força e nós passamos a gemer, porque a nossa alma, ela está totalmente abatida, a nossa alma, ela está totalmente machucada, arrasada, e nós não temos força. Quantos e quantos já não passaram por isso? Mas Neemias era apenas um copeiro, era um copeiro do rei, mas no seu coração ali nasceu o desejo de ir até aquele lugar e começar a reconstruir os muros de Jerusalém. No seu coração nasceu aquele desejo de ir e reconstruir aqueles muros, porque o amor dele pelo aquele lugar, pelas pessoas que estavam ali em desespero, em desprezo, em humilhações, era muito grande. Mas o que ele poderia fazer se ele era somente um copeiro? Como ele poderia, ao mesmo tempo, viver no luxo do palácio e sabendo que os seus entes queridos estavam numa situação dessa? É muito difícil. Como muitas vezes nós ficamos angustiados porque nós temos notícias de pessoas que nós amamos e nós não temos condições de ajudar, ou nós não podemos ajudar. Como nós ficamos sabendo que nós estamos bem e de repente um querido nosso está passando por necessidade, está passando por uma situação difícil? É muito complicado. Então Neemias, ele sabia que não seria fácil. Ele sabia que não seria fácil para ele, porque ele chegava diante do rei somente para oferecer o vinho. Ele não tinha liberdade como nós chegamos diante de um amigo, sentamos e contamos os nossos problemas, não. Mas ele começou a orar e falar com Deus. Ele começou a orar e falar com Deus: Senhor, eu quero uma oportunidade. Senhor, prepara para mim uma oportunidade. Senhor, eu preciso falar com o rei. Eu preciso que ele me entenda. Eu preciso que ele aceite que eu vou até os meus amados, até Jerusalém. Eu preciso fazer alguma coisa. E ele começou a orar, irmãos, a orar, porque a oração é a chave da resposta. É quando nós oramos que nós rasgamos a nossa alma, é que o Senhor vem e ouve a nossa oração. É quando ele sabe que motivo tem as suas lágrimas, porque as tuas lágrimas têm sentido para ele. É quando nós oramos e nós colocamos diante do Senhor as nossas necessidades, nós buscamos da parte de Deus. Nós começamos a ver as coisas acontecer na nossa vida. E Neemias, ele passou a orar, a orar, a orar, a orar diante
do Senhor, a falar com o Senhor, para que o Senhor preparasse para ele uma oportunidade. Quantas vezes nós oramos para o Senhor preparar algo para nós, e quando Deus prepara algo para nós, nós estamos despreparados e nós desperdiçamos aquilo que Deus nos oferece. Aleluias! Quantas e quantas vezes não é desse jeito? Senhor, eu quero uma oportunidade. Senhor, eu quero uma oportunidade. Quando Deus prepara a oportunidade, a gente não está preparado. E depois nós ainda cobramos o Senhor. Porque Deus não me ouve, porque Deus não me escuta, porque Deus faz só para o outro, porque Deus não faz para mim, porque a bênção do outro vem sempre, porque a minha demora, porque começam as murmurações, porque começam os questionamentos, porque começam as competições. Deus está mudando, Ele me anda na manai, o trajeto, Deus está mudando. Aleluias. Oh, Shedemiandarabaraya Shedenai. Aleluias. Passou 4 meses, irmãos. Sabe o que é 4 meses orando? E Deus deu graça diante do rei. E o rei percebe a tristeza de Neemias. Quando ele adentra ali diante dele, o rei percebe o semblante, o rosto abatido. Oh, Deus de poder. E ele diz: Alamanaya Shedenai, por que estás abatido? Por que estás abatido? Hoje o Senhor, Ele percebe a tristeza no seu rosto. E Ele pergunta para você, por que estás abatido diante dEle? Por que essa tristeza diante dEle? Por que estás abatido diante dEle? As suas dificuldades não estão sendo indiferentes diante de Deus, não. Ele tem visto, o nosso Rei da Glória, Ele tem visto o seu abatimento. O nosso Rei, Ele tem visto o seu semblante abatido. Ele tem visto as suas lágrimas, as suas decepções. Quantas frustrações você tem vivenciado, quantas coisas, quantas percas você tem passado. E o Senhor, Ele está contemplando a sua tristeza nessa noite. Aleluias. Aleluias. Verso 4. Então orei ao Deus do céu. Ele teve ousadia para pedir cartas ao rei, para ter liberdade para passar por onde ele tivesse que passar sem ser barrado. Cartas para receber material necessário, para construir, reconstruir os muros de Jerusalém, as portas de Jerusalém. Quando for pedir, peça grande, não peça pequeno. Você serve um Deus que tem o poder e o domínio nas mãos. Peça grande que Ele vai fazer por você. Seja objetivo diante de Deus. O rei me deu como a boa mão lhe fora favorável. Olha que coisa mais linda. Quando nós estamos na direção do Senhor, Deus, Ele opera ao nosso favor. Ele abre as portas onde não existe porta. Ele cria condições onde não tem condições. Deus, Ele age, Ele dá estratégia. Ele confunde os nossos adversários e os nossos inimigos. Deus, Ele cria meios onde para nós é impossível. Deus, Ele está criando meios para você nesta noite. Deus, Ele está te dando estratégia. Ele vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Deus, Ele vai confundir os teus inimigos, confundir os teus perseguidores, os teus acusadores, aqueles que se levantam somente para te abater, para entristecer a sua alma, para falar da
sua vida, para apontar o seu erro e o seu defeito. Hoje o Senhor, Ele está entrando na sua causa com justiça. Aleluia.